cada momento, a cada parte dessa história. Mas, então, iniciando o capítulo 3, percebemos que Mara está entusiasmada. Mara recebe a notícia de Ruth, mas então percebemos que esta mulher que antes amargosa começa a ficar motivada. As boas notícias de Ruth começam a adocicar a alma e o coração desta mulher. Há um resgatador. Boaz é o resgatador. Noemi está a perceber que há uma perspectiva, um resgatador em potencial, mas ainda não plenamente revelado. Boaz pode e deve ser este homem, mas este homem ainda sem iniciativa. O nosso resgatador não teria tanta iniciativa assim se Noemi não se empenhasse em unir Boaz e Ruth. Portanto, Noemi toma essa iniciativa. Ela toma a iniciativa de aproximar Ruth mais ainda de Boaz. Por isso, nos lembramos mais uma vez: minha filha, não hei de buscar-te descanso para que fiques bem. Essa é a perspectiva de todos nós. Fomos criados não para o sofrimento, mas fomos criados para o conforto, para a bênção, para a presença de Deus, para que sejas feliz, para que fiques bem. Essa é a ênfase do versículo número 1 do capítulo 3. Aqui a palavra descanso é manuar, que podemos traduzir por ninho, por lugar de descanso. É o lugar da paz, é o lugar da tranquilidade, é o lugar do amor. E Noemi, então, deseja descanso e segurança para Ruth. Isso significa benevolência, isso significa amor de alma para alma. Noemi quer este lugar de segurança. É o lugar onde não apenas há pão, onde não apenas há comida e bebida, mas é um lugar de ordem, de alma que foi apaziguada. Essa é a expectativa. No fundo, todos nós lutamos por isso. Todos nós anelamos por isso. O ser humano foi criado para isso. E como Ruth e Noemi, migramos, corremos, nos mudamos em volta, em busca daquilo que se perdeu, da alma que clama por descanso. Eclesiastes capítulo 3 nos diz que Deus implantou a eternidade no coração do homem. Ora, o que é a eternidade senão esse manuar, esse descanso? É para o bem de Ruth, envolve diretamente aquela que se projetou para Noemi, aquela que amou e teve também compaixão de Noemi. A Ruth, a benevolência, o recede mútuo entre Ruth e Noemi. As coisas estão se fazendo. E Noemi tem campos. Noemi tem campos para a venda. Mas e Ruth? Ruth não tem nada. Ruth nada tem, senão a própria Noemi. E então agora começamos a observar a concretização, o planeamento desta rota do descanso. E nós vamos ver então essas três pessoas neste caminho, nessa perspectiva, deste manuar. Noemi, que busca uma vida menos amargosa e menos amargurada, e uma expectativa que ainda está a se fazer. Noemi, perceba aí, meus queridos, percebam, Noemi constrói um plano estratégico. Acabamos de ver hoje aqui,
muito bem dramatizado, não é? O plano é estratégico. É interessante como mulheres são mais estratégicas que homens. É impressionante. Eu fico impressionado com a criatividade, o poder que essas mulheres possuem. Noemi, apesar de ainda ser Mara, possui um plano. As mulheres trabalham bem mais rápido que os homens. Noemi, então, constrói esse plano na abordagem do resgatador. Perceberam? Como as coisas vão acontecendo? Por quê? Imaginem, meus irmãos. Porque nada fazer é continuar na miséria. No momento de incertezas, para que então planear? Mas ainda, se há esperança, se há alguma perspectiva, então vamos planear. Não podemos ficar apenas na passividade. Precisamos aprender que com a presença de Deus entre nós e em nós, devemos manifestar proatividade. E enquanto estamos nesta rota de descanso, acabamos por balancear esses dois pontos, esses dois elementos, passividade e proatividade. Embora que a passividade, ela é característica da ausência de conquista. A passividade é característica da humanidade decaída, da humanidade sem Deus. Mas quando olhamos e visualizamos uma perspectiva de esperança em Deus, parece que há uma proatividade de Ruth. E por que não aprendermos não aprendermos com Ruth ou com Noemi? Se Noemi não tivesse tido esta iniciativa de buscar abordar o resgatador, quem é que teria? Ao afirmar para sua nora Ruth que haveria um descanso, Noemi, então, e somente ela poderia realizar este plano. Então fazemos uma aplicação. Pensamos um pouco na dimensão eclesial, quando falamos de planos, quando falamos de toda a atividade missional que nós estamos a ser comprometidos. Há, por exemplo, os que buscam tornar a igreja uma mega empresa e a saturam de planos e programações. E há também os que rejeitam fazer planos, como se fosse rejeitar o próprio diabo. Isso porque alguns só afirmam a soberania divina e outros que só afirmam o esforço humano. Mas quando nós possuímos uma visão e uma presença de Deus no nosso coração, uma visão equilibrada, começamos a ter uma ação de planeamento sob os olhos de Deus. Mas é muito perigoso. Perigoso quando nós só enfatizamos soberania divina. Marisa Moura, por exemplo, ela traz-nos uma frase que nos incomoda, que nos constrange, mas que, no fundo, é a verdade. Diz assim ela: a igreja infantiliza-nos, desresponsabiliza-nos. Quando nós só objetivamos, quando nós só pensamos que Deus há de fazer todas as coisas, acabamos por não amadurecer na vida. Esperamos então que algo caia do céu. Imagine se Noemi estivesse ainda esperando isso, cair do céu. Não, é hora de fazer planos. Planos são nossos, resultados são de Deus. Precisamos desses planos e precisamos aprender, amadurecer,
A igreja precisa amadurecer, a igreja precisa ter uma visão de abordar as necessidades do mundo. Mas há outro elemento que concorre contra o aspecto da missão. É o espírito saudosista do passado. Ele bloqueia as nossas ações. Nas palavras de Luciano Marques, ele diz: o saudosismo é a vaidade do passado e o medo de descruzar os braços no presente. Há também uma famosa canção de uma famosa novela chamada Gabriela. Gabriela Cravo e Canela, que eu acredito que vocês sabem muito bem, conheceram alguns, pelo menos os portugueses dizem que gostam muito das novelas brasileiras, e há uma canção que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. A verdade é que temos, por muitas e muitas vezes, quando Cristo não é o nosso Senhor, nós temos a síndrome de Gabriela. Não mudar. Eis grandes desafios para nós hoje, nas mudanças imprevistas e trágicas da nossa vida, da vida da igreja. Mas nós sabemos que não há garantias que Gabriela será sempre Gabriela. Ela desenha então, Noemi, um plano estratégico. Boaz estará na eira. É o fim das colheitas. Noemi, portanto, dá 10 instruções a Ruth. Primeira, vá lá, tome o seu banho, coloque o seu perfume, use os vestidos, desce a eira. Não te des a conhecer a Boaz, até ele finalizar de comer e beber. Notarás o lugar de deitar. Notarás então e entrarás e descobrirás os pés, as pernas. E então aguardarás as suas instruções. Desenhou um plano, mas um plano de alto risco. Um risco que poderia colocar em xeque a reputação de Ruth, porque poderia, se este plano desse errado, ela poderia colocar a vida de Ruth e a sua própria vida na prostituição. Mas Noemi tem mais confiança em Boaz. De tudo que ela ouviu, Noemi tem confiança porque ele é, e é possivelmente, e será o resgatador. Ele é um homem nobre, e por isso, então, mais uma aplicação. Temos os nossos planos individuais, mas também temos que aprender a ter planos coletivos. Cada um de nós temos as nossas agendas, e o planeamento conjuga esforços coletivos em prol da maior causa, da causa de Deus. Por que não então pensarmos na evangelização, na plantação de igrejas? Planear com fé. Precisamos planear com fé no norte, no centro, no sul de Portugal. Precisamos aprender que o reino de Deus está sofrendo porque nos falta planeamento. Que o Senhor nos abençoe.